Fala pessoal, bom, fazendo esse vídeo aqui para gravar sobre as chuvas, né, na Espanha, especificamente ali na região de Valência. Como eu disse para vocês, estou gravando uma série de vídeos aí de assuntos que eu gosto, que eu entendo, né, não vou falar nada sobre algo que eu não entenda. Para quem não me conhece, meu nome é Léo Fará, eu sou capitão da reserva do Corpo de Bombeiros, tenho especialização na área de gestão de crises e desastres, sou cientista militar como graduação. E tô iniciando esse canal aqui com vários assuntos com os temas que eu mais gosto, que é de desastre, liderança, enfim. Mas vamos direto ao assunto, só não esquece ainda de, se você não é inscrito, se inscreve no canal e dá um like se você gostar do vídeo. Sem ficar enrolando muito, que eu não gosto, né? Vamos direto ao assunto das chuvas, né, em Valência. Então eu anotei algumas coisas aqui interessantes pra gente fazer um comparativo e de dizer por que que no Brasil é muito pior do que lá, né? Algumas reportagens estão colocando assim, a chuva da Espanha em Valência teve muito mais mortos do que no Rio Grande do Sul. Então são duas comparações que a gente não pode nem fazer. A gente está comparando uma cidade com um estado inteiro, né? Um estado do Rio Grande do Sul que é do tamanho de alguns países, se eu não me engano é do tamanho do Equador, o Rio Grande do Sul. Mas vamos para alguns dados, olha só. Lá em Valência, a gente está com, só em Valência, só na cidade de Valência, na Espanha, que se eu não me engano é a terceira ou quarta maior da Espanha, tem que depois ver esses dados aí, mas tem 213 mortes e 34 desaparecidos ainda. Choveu 445 milímetros em 24 horas. Então toda vez que a gente fala que choveu tantos milímetros, a gente tem que saber qual que é o período, porque, por exemplo, se chover 50 milímetros em 24 horas, é muita chuva. Mas se a gente falou que choveu 50 milímetros em um mês, não é praticamente nada. Então toda vez que alguém falar com você, choveu tantos milímetros, é muito importante a gente saber qual que é o período de tempo que essas pessoas estão fazendo esse comparativo. Porque uma coisa é chover 100 milímetros em 24 horas, outra coisa é chover 100 milímetros em um mês. Então, lá em Valência, né, choveu 445 milímetros em 24 horas. Só para vocês terem ideia, a área de Valência é de 134 quilômetros quadrados, beleza? Com uma população de mais ou menos 790 mil habitantes. E aí quando a gente pega um comparativo com o Rio Grande do Sul, que aconteceu em maio desse ano aqui no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul a gente teve aí 513 milímetros em um mês, beleza? Um total aí tem 27 pessoas ainda desaparecidas e, se eu não me engano, 187 pessoas perderam suas vidas, né? E a título de comparação, tá, que eu fui tentando fazer um comparativo, não tem nenhuma cidade no Rio Grande do Sul que tenha 700, 800 mil habitantes. A gente vai ter Caxias do Sul, que tem 530 mil habitantes, que é mais próximo. Depois a gente vai ter Porto Alegre, que tem 1 milhão de habitantes. Então, não tem como a gente comparar, né, fazer esse comparativo direto. Mas a gente teve aí, no Rio Grande do Sul, a gente teve um número de mortes, contando ainda o mês inteiro, uma quantidade de chuva esparçada bem próximo de Valência. O que aconteceu? Em Valência foi uma chuva torrencial, num curto espaço de tempo, que pegou muita gente de surpresa. E aí vocês podem falar assim, pô, Léo, não, mas teve aviso, teve alerta, teve. Só que uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça, pessoal, é o seguinte, não adianta ter aviso, ter alerta, ter sirene, se a população não sabe o que fazer. Se a população não sabe para onde correr, qual que é a área segura, o que ela faz, não adianta de nada. Então ali em Valência especificamente a gente tem uma grande densidade populacional, ou seja, muitas pessoas num espaço muito, entre aspas, pequeno, uma grande densidade populacional com uma grande quantidade de chuva. Por isso que eu falo que, em termos, se a gente for fazer uma análise de gestão de crise e desastre, o problema de Valência foi muito menor do que no Rio Grande do Sul, porque no Rio Grande do Sul a gente teve uma chuva esparçada, teve alerta, uma área muito maior. Quando a gente vai pegar uma determinada cidade, não teve nenhuma cidade no Rio Grande do Sul que choveu mais de 500 milímetros. Não teve nenhuma cidade mais de 400 milímetros. A gente teve no máximo ali cidades que choveram, se eu não me engano, 300 milímetros e foi mais de 24 horas, não foi em 24 horas.
Então, em Valência especificamente, esse evento ele é muito mais potencializado. Se talvez a gente tivesse essa mesma chuva no mesmo espaço de tempo na região de Porto Alegre, talvez seria muito pior. A gente não sabe, é difícil da gente ficar imaginando isso. Mas em termos de números absolutos, quando a gente olha, pô, Valência foi muito pior. Em termos de números absolutos, sim. Mas se a gente faz um comparativo dessa questão do quanto que choveu, no espaço de tempo que choveu, com a densidade populacional, a gente tem um problema muito mais grave no Brasil, muito mais grave mesmo, de que a gente não foi capaz de alertar e de fazer todo esse preparativo da maneira correta. Então, qual que é a previsão que a gente vai ter? Que essas chuvas, grande quantidade de chuva, num curto espaço de tempo, ela vai ficar cada vez pior. E aí a gente tem várias situações que elas podem potencializar isso. Porque se a gente tem uma cidade, por exemplo, plana ou litorânea, né, que é bem próxima ali do litoral, mas que é uma cidade plana, diferente da região que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem muitas regiões aí que é uma região da Serra do Mar ali, que tem uma serra próxima ali da região litorânea, a gente potencializa, por exemplo, deslizamentos. Se a gente tem uma cidade extremamente plana, o que acontece é que é uma inundação brusca. E geralmente essas inundações bruscas, elas não trazem um sentido de correnteza muito grande de deslizamentos, o que significa menor número de mortes. Geralmente, o grande número de mortes nesse tipo de ocorrência, de chuva, ele está atrelado a grandes deslizamentos. Ou seja, é uma chuva muito forte, num curto espaço de tempo, que provoca deslizamentos, né, escorregamentos e aí corrida... fluxo de detrito, corrida de massa, né, tem vários nomes aí, mas que tem um potencial destrutivo muito grande. Então a gente tem um número de mortos maior, que é o que acontece, por exemplo, na região serrana do Rio, Petrópolis, Teresópolis, a gente sempre vê isso. Então, esse número de mortos, às vezes ali no Rio Grande do Sul, ele foi menor porque é uma região que é mais plana. Então a gente tem uma região que ela tem um aumento das águas rápido, mas não tem um movimento de águas que provoca morte. É óbvio que provoca, que as pessoas são arrastadas, principalmente se moram próximos do rio, mas ele não é tão, como que a gente diz, ele não é tão grave, tão potencializado o risco como numa área de deslizamento, que geralmente matam muito mais pessoas, né? A gente teve uma chuva em Belo Horizonte, se eu não me engano, em 2020, que nas regiões de encosta morreram muitas pessoas, se eu não me engano, mais até do que no Rio Grande do Sul. Então o que acontece, né, e aí em termos de mortes, é isso. Mas a gente tem que ver em termos econômicos, né, também. Porque o desastre ele não pode ser olhado só, morreu tantas pessoas, um desastre foi pior do que o outro, né, não é isso. A gente tem que olhar que o Rio Grande do Sul ele foi afetado o estado inteiro. Então é diferente quando você afeta uma cidade só, que você tem talvez a economia daquela cidade, daquele potencial local, ele é afetado. É diferente quando a gente tem, por exemplo, um estado inteiro sendo afetado. Né? Se eu não me engano, 90% do Rio Grande do Sul, de alguma maneira, foi afetado. Então você tem problema ali com o turismo, que é uma região muito turística. Você tem um problema de excesso de doações dos outros estados que vão para o Rio Grande do Sul e você tem um problema do comércio local. Você tem um problema de logística, estradas destruídas, enfim. É um problema muito mais grave do que só em uma cidade. A gente sabe que algumas outras cidades da Espanha foram afetadas, mas ali foi mais a região ali de Valência. Então não é tão grave. E aí a gente considera também o Brasil, que tem alguns estados que têm dimensões de países, né? Vários estados do Brasil são tamanho de países. Então fica difícil da gente fazer exatamente o comparativo. Mas o que eu quero mostrar, acima de tudo, é que esses desastres no Brasil eles são muito piores, porque a gente está menos preparado do que outros países, né? E como a gente tem uma dimensão continental, às vezes a ajuda ela é mais fácil, porque ela é dentro do país. Quando a gente tem países da Europa muito pequenos, não é o caso da Espanha, que é um país maior, mas a gente tem, quando um país de certa maneira é afetado, a gente tem que ter ajuda externa de outros países, porque como é um país, um território menor, às vezes um evento como esse afeta praticamente grande parte do território, né? Então o que a gente vê é que esses eventos climáticos extremos, eles vão ficar cada vez mais constantes,
eles vão ficar cada vez mais intensos, não só na Europa, mas aqui no Brasil também. Isso vai acontecer de novo. E se a gente não preparar a população, se a gente não se preparar em termos de infraestrutura, se a gente não se preparar em termos de treinamento, de alertas, cada vez mais vai ser potencializado isso. Não só em termos de pessoas que vão morrer, mas em termos de prejuízos econômicos também, que eles perpetuam principalmente para quem sobrevive. Então essas pessoas que sobreviveram, elas vão lidar com um grande problema muitas vezes de terem seus negócios destruídos, de terem um impacto muito grande na economia local, às vezes vão ter que migrar de cidades, e isso causa um prejuízo gigantesco. O que a gente pode esperar é que agora no Brasil, né, nessa virada de ano, a gente tem dois fatores que são extremamente problemáticos. O primeiro deles é a época de chuva, principalmente sul-sudeste do Brasil, chove demais, né? Na verdade chove muito e as cidades não estão preparadas. E a gente tem visto que essas chuvas têm ficado muitas vezes num curto espaço de tempo e com um potencial muito maior. E o segundo deles é que a gente teve a eleição municipal agora. E por que isso é um problema? Porque muitas cidades, a defesa civil ela vai ser trocada. Sai de um governo e vai para outro. E aí, as pessoas que são responsáveis pela defesa civil, elas são tiradas. E não tem uma continuidade do trabalho. E aí, quem cai na defesa civil ali, vamos supor, do dia 31 para o dia 1º, é outra pessoa, não faz a mínima ideia do que aconteceu, não sabe dos planos de contingência. E essas chuvas, o que a gente vê é que sempre acontece na virada do ano. Então a gente tem um grande problema com isso, porque quem é responsável por dar resposta, por organizar, não sabe o que tem que fazer. Porque as defesas civis, elas estão atreladas não a um plano ali municipal, elas estão atreladas ao governo, né? A pessoa que está no governo, a pessoa que está governando ali. Mudou o governo, muda tudo. Não é uma política pública de Estado, né? Que as pessoas estão ali constantemente, não tem um concurso público, não é um servidor concursado. E isso tem esse problema porque as pessoas acabam não sabendo o que fazer. Então, toda vez que a gente tem chuvas em época dessa troca de governo municipal, são problemas potencializados porque as pessoas acabam sendo trocadas e não sabem o que fazer. Então nesse ano a gente espera, né, também mais uma vez, fortes chuvas e com um potencial pior ainda por conta das questões municipais. Beleza? Então isso não é um evento que a gente não vai parar de ver, a gente tem que treinar mais a população, as pessoas têm que fazer planos de contingência, porque senão a situação cada vez vai ser pior. Beleza? Um grande abraço, pessoal, e a gente continua aí trazendo essas informações para vocês.